Aí galera, tranquilo, na boa. O assunto de hoje vai ser ética e política, né? Nem precisa dizer que é um momento adequado. E eu falo isso justamente, quer dizer, pretendo falar disso justamente porque seguidamente eu estou ouvindo a clássica ideia, né, de que a política e sem vergonhice são a mesma coisa, ou que ética e política não se misturam, haja vista que política é coisa para pessoas sem nenhuma moral, sem nenhuma credibilidade. Bem, é preciso que nós pensemos sobre isso para que possamos, após a reflexão, decidirmos se de fato existe uma dissociação absoluta entre o que chamamos normalmente de ética e a conduta na área da política. Eu quero dizer que lá na Grécia clássica havia sim uma igualdade, uma mistura entre política e ética, a tal ponto que elas não se separavam. E aqui me vem como exemplo o clássico Aristóteles, quando ele diz que a política, né, ela existe na busca do sumo bem, e o sumo bem é a felicidade. Percebam, e ali ele fala sobre honra, ali ele fala nas cidades, ele fala do bom cidadão. Então veja bem que a preocupação com a ética e com a política eram inseparáveis, ou seja, só há uma boa ação política se há um cidadão, se há um gestor, se há uma comunidade que é uma comunidade moral, uma comunidade ética. E se não é ética, a política não pode funcionar de maneira boa para aquela sociedade. Percebam, portanto, que é uma questão indissociável. Também eu me lembro agora, né, da questão dos medievais, vou dar um salto, né? A questão medieval, onde os estados teocráticos eles existiam porque, né, se dizia que eles seguiam a vontade de Deus. Então, Deus e a política, Deus e a ação do rei, né, eram sinônimos, porque seguir a lei divina, seguir os princípios bíblicos, era fazer a boa política. Percebam que aqueles que sonham em que moral, ética e política sejam a mesma coisa, na verdade estão se reportando a um tempo que, pelo menos do ponto de vista teórico, existiu. Pois bem, só que do iluminismo para a Idade Moderna, as coisas foram tomando outro rumo. Por exemplo, já que eu sei Aristóteles, eu vou citar agora Maquiavel. Maquiavel, que não é maquiavélico, não é um sujeito do mal, Maquiavel é um cientista político da sua época, ele vai dizer que a ética, a moral, é uma coisa, a política é outra. A política nada mais é do que uma ciência, vamos dizer assim, né? Uma prática onde indivíduos, sociedades ou indivíduo, né, almeja algo e ele vai correr atrás desse algo. Se conseguir, é uma política de sucesso. Se não conseguir, é uma política de insucesso. Então vejam que é uma questão de cálculo. O príncipe virtuoso é aquele que, ao planejar tomar o poder
e tão importante quanto manter o poder, ele calcula muito bem e ele consegue essas duas proezas, que é obter o poder e manter o poder. Maquiavel vai dizer que é um mal correr atrás do poder? Não. Ele vai dizer que é um bem se manter no poder? Também não. Do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, ele não se manifesta. Ele vai dizer algo como: é assim, a política são estratagemas, são estratégias, são pessoas que se unem para atingir objetivos, ou se desunem, brigam entre si e não conseguem atingir os objetivos, enfim, né? É algo muito prático e em que os sujeitos de virtude ou de virtude são aqueles que conseguem vencer as vicissitudes, né? E conseguem atingir os seus objetivos. Percebam que isso é explicável do ponto de vista da época dele, da questão histórica dele, da Itália como estava. Mas ele é o precursor, vamos dizer assim, não sei se bem precursor, vamos deixar, ele é o precursor da reflexão sobre a política como uma ciência, uma arte que não necessariamente tem a ver com a moral e com a ética. Percebam? E nós podemos dizer que Maquiavel estava equivocado, porque a ética é muito melhor, é uma reflexão que devemos fazer, né? Do ponto de vista sociológico, filosófico, não dá para dizer isso. O que nós podemos pensar é que essa distinção é importante para que possamos refletir. Após essa introdução, eu posso dizer que a política é uma arte, é uma ciência que estuda, que quer compreender a relação de poder ou a relação de dominação de homens sobre homens, dentro de uma estrutura organizada chamada Estado, cidade, né? Então, a política ela vai se preocupar com a dominação de homens sobre homens. Então a política ela se preocupa com aquilo que é artificial, a dominação de homens sobre homens na estrutura estatal. E, portanto, nós temos que observar como as coisas são se nós nos aproximarmos de Maquiavel. Ou podemos ter uma visão mais moralista e achar que devemos ver sob o ponto de vista de uma moral, e aí muito preocupante, porque são morais, né? São várias pessoas pensando muitas coisas. E ainda podemos tentar compreender esta relação de homens agindo sobre homens, pessoas sobre pessoas, sob o ponto de vista ainda teológico, religioso, o que seria muito mais complicado. E aqui convém fazer uma distinção que eu sempre faço de moral e ética, né? Dando um passo maior, dizendo que a ética é a ciência, é o estudo da moral. Portanto, se nós formos observar a política sob o ponto de vista de Maquiavel, ou seja, como algo objetivo, ou sob o ponto de vista de valoração humana, o mais adequado seria um ponto de vista ético, porque a ética é razão, é reflexão sobre a conduta humana. Então percebam que quando alguém diz que moral e moral ou ética, agora tanto faz, e política não se misturam, essa pessoa sem querer está do iluminismo para a modernidade. E aquela pessoa que diz moral e ética e política devem ser uma coisa só, ela está do iluminismo para trás. E aqui não tem, eu não estou julgando que é ruim para trás e é bom para frente, mas dá para a gente pensar na experiência humana em relação ao estudo da dominação do homem sobre o homem. Por consequência, eu posso pensar que
A experiência de uma visão moralista da política teve o seu tempo, né? E percebemos que houve um desgaste muito forte, porque as religiões dominaram, porque determinadas formas ideológicas, moralistas e duras de ver o mundo dominaram a política, quanto uma política nua e crua, totalmente objetiva, sem nenhuma sem nenhuma ética envolvida, ela é perigosa. Eu arrisco a dizer que é possível botar de um extremo os moralismos e de outro em outro extremo uma objetividade pura, né? Um cálculo puro, e que os dois extremos são complicados. Mas, agora eu fecho parênteses, vou falar da dialética, para fechar. Dialética, mas o que é isso? Né? Dialética é aquela visão que prega que a realidade ela é feita sempre de forças que colidem. O certo brigando com o errado, o alto brigando com o baixo, o leve brigando com o pesado, né? A esquerda brigando com a direita, né? Que existiriam sempre. A realidade é feita de forças contrárias e ela só se movimenta, a realidade, ela só existe porque existem contrários, opiniões contrárias, porque existe o diverso, porque existe o diferente, e que a unidade seria uma ilusão. Não existe unidade. O que existe são brigas de contrários. E a realidade só existe enquanto houver briga de contrários. Porque sempre um atritando com o outro vai achar sempre você acaba dizendo justo meio, né? Aristóteles na minha cabeça, mas pode ser um justo meio temporário de equilíbrio, mas o equilíbrio não destrói os contrários, se mantém. Vamos dizer que os governos democráticos só são governos democráticos porque mantêm dentro de si o seu contrário, ou seja, os governos democráticos mantêm a oposição viva e atuante. Os governos democráticos mantêm uma imprensa livre que poderá agredir a própria democracia, né? Só é democrático porque mantém o diálogo, os confrontos cívicos, os confrontos saudáveis. A democracia não quer a eliminação do confronto, ela quer a liberdade. Por que eu disse isso? Vamos imaginar que é sim possível, numa sociedade democrática, que ela sobreviva num espírito político em que coexistem dialeticamente a objetividade da política, o pragmatismo político, a ciência política como cálculo e avaliação dos prós e contras de cada ação, e de um outro lado a ética, que vai estar o tempo todo se contrapondo a essa política, ou concordando em partes com essa política, mas é provável que o estudo ético, o pensar ético, nunca concorde em 100% com a ação política. E que, portanto, essas duas forças, uma política prática, real, diária, agindo, e uma reflexão forte, uma reflexão sobre as finalidades e consequências dessa política e para que ela vem, ou seja, a ética deve se manter, portanto, mantendo o diálogo entre as duas possibilidades. Então, aquele que vê na política eventos de cálculo em que até a ideologia fica de lado, é preciso que ele compreenda que faz parte, né? E, portanto, ele vai se aproximar do pensamento ético para contrabalançar, para questionar essa atitude de cálculo, essa atitude assim meio que de Maquiavel, no bom sentido, né? De cálculo, de observação, de conluios até,
mas visto o seu ponto de vista, então, da ética. Não para demonizar a política. Talvez querendo voltar para um tempo em que não havia maquinação, e é um tempo mítico, né? Que só havia a ética, ou uma moralidade, né? Que só havia pessoas em prol do bem comum, e só aí está a verdadeira política. Não, não é verdade isso. A prática é que a política não é demônio, mas também não é santa. A política é isto, uma questão dialética onde homens dominam homens, pessoas dominam pessoas. E é preciso que a ciência política leia este fenômeno, observe esse fenômeno e limite este fenômeno. Agora, para limitar um tanto, ela vai se usar de uma maquinaria de cálculo, e de outro lado vai ter o pensamento ético dizendo para quê, onde está o bem comum disso, para que disso, que isso melhora a qualidade da vida dos cidadãos. É como o diabinho e como o santinho falando no ouvidinho de quem está pensando a política. Mas não dá para eliminar o diabinho e não dá para eliminar o santinho, porque nós políticos, todos nós políticos, nós somos políticos, não somos nem santos nem diabos. Nós fazemos o que é possível para melhorar a qualidade de vida das pessoas em sociedade. Fica a dica e até mais. Abraço!